Padre Pio, Luísa Picarreta e a Divina Vontade. Ele conhecia e amava Luísa e seus escritos. Aí tá falando de novo um pouquinho, né, mais alguns detalhes da entrevista da Adriana Palotti. Adriana Palotti é uma senhora maravilhosa que viveu em São Giovanni Rotondo, onde fundou a Casa de Oração pelo Reino da Vontade Divina. Ela é natural de Modena, norte da Itália, mas se mudou para São Giovanni Rotondo há muitos anos para morar perto do Padre Pio. Como ela diz, Padre Pio então tornou-se seu confessor e diretor espiritual. Em São Giovanni Rotondo, ela compareceu aos cenáculos de Federica Brecht na Divina Vontade, quando Luísa ainda estava viva. Na década de 40, Federico Brecht tornou-se amigo íntimo e discípulo de Luísa. Ele costumava visitar sua casa e aprender diretamente dela e de seus manuscritos as sublimes verdades de viver na vontade divina. Ele trocou correspondência frequente com Luísa. Na entrevista a seguir, realizada em 1994, por ocasião do cinquentenário da passagem ao céu de Luísa Picarreta, Dona Adriana Palotti dá o testemunho claro de que Padre Pio conheceu, ouviu falar, e amou Luísa e seus escritos. Ele deve ter conhecido em bilocação, Ela também dá um testemunho maravilhoso sobre a conversão de Federico Brecht por meio do Padre Pio. Isso a gente já leu aqui, no nosso canal. Sobre o primeiro cenáculo da vontade divina em São Giovanni Rotondo e sobre os comentários diretos e específicos do Padre Pio sobre a divulgação dos escritos de Luísa. Aí fiquei surpresa ao ver que o almoço da Luísa consistia em apenas 4 ou 5 uvas, Era uvas. Uma massa, uma massinha, e algumas uvas, uma massa, orixete, uma massa. 4 ou 5 orelhinhas daquelas, acho que deve ser massa, massa italiana, E umas uvas que eu mesmo tinha trazido uma hora antes. Tudo foi colocado no pratinho. Depois que minha tia pôs o queijo ralado sobre ele, ela me disse: leva para Luísa. Surpreso com esta refeição estranha, levei a comida para o quartinho de Luísa. Ela me acolheu com um sorriso. Colocou o prato na mesa da cabeceira apropriada, fez o sinal da cruz e começou a comer. Sentindo o meu estado de espanto, Luísa voltou a sorrir para mim, depois pegou numa uva e ofereceu-me. Quando Luísa terminou o almoço, por assim dizer, tocou a sineta e logo apareceu minha tia, carregando uma pequena bandeja nas mãos. Aqui começou a cena que nunca mais vou conseguir esquecer. Luísa trouxe tudo de uma forma estranha. Digo isso porque não senti repugnância, ela vomitou. Pelo contrário, uma fragrância estranha se espalhou por toda a sala. Aí, tirando a mesinha da cabeceira, minha tia fechou as venezianas e disse: vem, Pepino, vamos comer, porque a Luísa tem que dormir. A minha tia trouxe para a mesa a comida trazida pela Luísa, e aí ficou durante o nosso almoço. Contei as massinhas, eram 6, e todas as uvas inteiras e brilhantes, exatamente 11. Então, falando, que o menino falando, que deve ser o filho da Rosária, que é o Bussi, o padre Bussi. Aí que ele viu tudo intacto, que ela vomitava e ficava intacto. Aí fala um pouco sobre o Padre Pio aqui. Na manhã de 20 de setembro de 1918, depois de ter celebrado a Santa Missa, o sacerdote Padre Pio retirou-se para o coro, para seu agradecimento habitual. O local era São Giovanni Rotondo e a igreja Nossa Senhora das Graças. A pequena praça da manhã foi semelhante à maioria dos outros da manhã de no Gargano. O convento, estendido ao pé da montanha, bem acima da aldeia, parecia isolado e remoto, totalmente isolado do mundo. A paz e o sossego pairavam pesadamente no ar da montanha, enchendo os enormes espaços com uma serenidade e calma indescritíveis. Com o piar dos pássaros, abafado e abafado, vindo de longe um zumbido monótono de uma miríade de insetos voadores, era um sons para acentuar o silêncio do lugar. Eles o adornavam, mas não o perturbavam. As linhas claras da manhã já estavam sumindo e se fundindo com o calor do meio-dia. No alto, um sol escaldante queimou o granito gargânico maciço, enviando todas as criaturas apressadas para oásis frescos dos quartos fechados. Apenas alguns velhos acostumados a esta fornalha do meio-dia se moviam lentamente entrando na pequena igreja para fazer suas devoções. Então, emergindo e abrindo caminho até o antigo eixo que dominava o meio da praça,
para descansar silenciosamente em sua sombra. Um dia como outros dias de setembro, com poucos indícios de que poderia ser diferente daqueles que o precederam ou daqueles que certamente o seguirão, foi o padre jovem, porém justo, então ajoelhado na capela da igreja. Esta manhã seria muito diferente, uma manhã fatídica, como nenhuma outra, contendo em si um destino, uma convocação cujas exigências imperiosas e exaltadas ele tentaria cumprir até o fim. Aqui dentro da igreja o silêncio era muito grande, nenhum som penetrou as grossas paredes de fora, como o padre Pio alheio a tudo, exceto a memória de sua missa recente, lentamente prostrado em adoração amorosa diante da figura estendida e ensanguentada do crucifixo, com aquela maravilhosa facilidade possuída pelos místicos, pela qual todos os objetos externos são abandonados, em êxtase, Ele se retraiu em si mesmo, seu espírito cedendo à paz que invadiu todo o seu ser, uma paz, ele escreveu mais tarde, semelhante a um doce sono. Nesse silêncio absoluto, ele rezou, mente e coração totalmente envoltos no amor ardente que o consumia como uma febre incurável, uma doce calma anunciando a tempestade que se aproxima. O que aconteceu a seguir pode ser melhor contado nas palavras simples e despojadas do padre Pio escrevendo ao padre Benedetto, pouco mais de um mês depois. Tudo aconteceu em um flash. Enquanto tudo isso acontecia, eu vi diante de mim um mistério, pessoa semelhante à que eu tinha visto no dia 5 de agosto, diferindo apenas porque suas mãos, pés e lado, gotejavam sangue. A visão dele me assustou. O que eu senti naquele momento é indescritível. Eu pensei que fosse morrer e teria morrido se o Senhor não tivesse intervido e fortalecido meu coração que estava prestes a explodir em meu peito. A pessoa desapareceu e eu percebi que minhas mãos, pés e flanco foram furados e pingando sangue. Padre Pio acabava de receber as estigmas visíveis. Não havia ninguém por perto. O silêncio se instalou, mais uma vez, em torno da figura de manto marrom, agora deitada e encolhida no chão. Um longo calvário tinha acabado de começar, e com ele a resposta a uma oração. A oração do seu desejo profundo de se identificar com Cristo crucificado, não só pela participação no apostolado sacerdotal, mas de alguma forma misteriosa naquela suprema imolação de Nosso Senhor no Calvário. Não desejava essa conformidade física, e quando se recuperou um pouco da experiência imediata, seu constrangimento foi extremo. Estou morrendo de dor por causa da ferida e por causa do constrangimento resultante que sinto no fundo de minha alma. Jesus, quem é tão bom, me concedeu essa graça? Será que ele pelo menos me aliviará do embaraço que esses sinais exteriores me causam? Não a ferida, não a dor que desejo eliminar, mas apenas os sinais visíveis que na altura considerava uma humilhação indescritível e quase insuportável. Eu depois, muito mais tarde, porém, viria a amar e acalentar essas marcas divinas da predileção, aurindo delas aquela rica fonte de energia sobre-humana que desde então marcou o seu apostolado de amor e sofrimento. Com Catarina de Sena ele poderia dizer verdadeiramente: minhas feridas não só não afligem meu corpo, mas o sustentam e fortalecem. Sinto que o que antes me deprimia agora me revigora. As suas feridas, até então invisíveis, mas agora manifestadas exteriormente, marcam uma etapa definitiva da transformação da sua alma no objeto amado saber. O Senhor que sofreu e foi crucificado. Foi nos próximos 50 anos confundiram a ciência imparcial, sua contínua e profusa efusão de sangue, acompanhada frequentemente pela mais doce fragrância, passou a ser considerado um milagre prolongado, porque, como os especialistas corretamente afirmam, o sangue de sua produção requer nutrição, enquanto a extraordinária frugalidade desse frágil dificilmente manteria a vida de uma criança pequena. A natureza notável deste dom milagroso tornou-se mais aparente quando se considera tal perda de sangue foi simplesmente incompatível e desproporcional à resistência e energia com que Padre Pio, com cada vez maior atividade e zelo, conduziu sua vida em todos os assuntos relacionados com o serviço de Deus. Esses são os fatos do Padre Pio, com seus estigmas por sua correspondência. Fica claro, muito cedo em sua vida sacerdotal havia pelo menos indícios de que finalmente aconteceu. Escrevendo ao Padre Benedetto, já em 1911, apenas um ano após a ordenação, Padre Pio descreveu um fenômeno que vinha experimentando há quase um ano. Então, ontem à noite, aconteceu algo que não posso explicar nem compreender. Nas palmas das minhas mãos apareceu uma marca vermelha, mais ou menos do tamanho de um centavo, acompanhada de dor aguda no meio das marcas vermelhas. A dor era mais pronunciada no meio da mão esquerda, tanto que ainda consigo também sob os pés algumas dores.
Esta é a primeira vez que menciona o fenômeno ao seu pai espiritual, porque, como ele diz, foi dominado pela vergonha. Ele simplesmente não queria falar sobre isso, esperando, sem dúvida, que fosse uma coisa passageira e que logo se esclarecesse e fosse esquecida. 5 anos depois, em 1915, seu amado padre Agostinho exige certas informações em nome de Jesus quando Jesus o favoreceu pela primeira vez com visões celestiais. Jesus deu a ele um presente de seus estigmas, embora invisíveis? Quantas vezes ele sente a coroa de espinhos e o açoite? Padre Agostinho faz estas perguntas não por curiosidade, mas para a glória de Deus e salvação das almas. E em sua resposta a esta carta, Padre Pio reconhece a vontade expressa de Deus e de boa vontade responde a todas as 3 perguntas. A primeira, ele responde que Jesus começou a favorecer sua pobre criatura não muito depois do noviciado. E ao segundo, se Jesus lhe deu um presente dos estigmas, a resposta é afirmativa e ficamos sabendo que desde o início as feridas eram visíveis, principalmente em uma das mãos, mas que Padre Pio ficou tão apavorado diante desses fenômenos que ele implorou ao Senhor para retirá-los. A partir de então, eles não apareceram novamente até setembro de 1918, embora a dor permanecesse e fosse sentida de forma mais aguda em certas circunstâncias e em determinados dias. A pergunta final, ele também responde afirmativamente. Ele experimenta, sim, a dor da coroa de espinhos e o açoite. Quantas vezes ele não pode dizer, exceto no momento em que está escrevendo? Há alguns anos sofre daquelas quase uma vez por semana. Né? Uma vez por semana tem a coroação de espinhos e os açoites. O resto é história. A notícia do evento se espalhou como um incêndio. E no ano seguinte começou aquele afluxo de peregrinos ao minúsculo convento que não cessou desde então. No início, em um pequeno riacho eles vieram, depois as dezenas de milhares, reunindo-se para vislumbrar este padre com as feridas de Cristo, para assistir à sua missa, para beijar aquelas mãos enluvadas e para aqueles que falavam italiano o privilégio de conversar-se com ele. Em tudo isso, é claro, havia perigos, o perigo do culto à personalidade, da possibilidade de feridas autoinduzidas produzidas por um temperamento mórbido, impressionável, o perigo de fraude, engano, deliberado ou não, com a intenção de desviar um crédulo fiel, que os estigmas nada mais eram do que um efeito de causas naturais, ao invés de um dom sobrenatural, e finalmente houve a perigosa possibilidade de atividade sobrenatural e diabólica. Nada a ver, né? À luz disso, em um retrospecto, é compreensível que as autoridades da igreja tenham tomado uma atitude que na época parecia dura e cruel, mas que hoje pode ser vista, pelo menos em parte, como a bigorna sobre a qual o Padre Pio a santidade foi forjada, posta à prova e purificada para se tornar o véu luminoso e diáfano através do qual os homens vislumbravam Deus. Para nos atrair, o Senhor concede-nos muitas graças que acreditamos podem obter facilmente o céu para nós. Não sabemos, porém, que para crescer precisamos de pão duro, a cruz, a humilhação, as provações e as negações. Então, um pouquinho do Padre Pio para a gente, né? Para a gente ficar sabendo o que é.